Então, galera do canal, tô aí com a entrevista tão esperada aí com Jorge Capadócia, do Criatório Capadócia. Primeira pergunta, por que Capadócia? Cara, Capadócia é a cidade onde nasceu São Jorge, né? Então, em homenagem a São Jorge, até foi minha ex-esposa que batizou o Criatório de Capadócia por conta disso. Ficou legal, nome forte, né? Até a Globo andou fazendo as propagandas pra nós aí, né? Capadócia, né? Da novela, né? Até um amigo meu de Bauru fez uma brincadeira, falou assim, o cara é forte mesmo. Até a Globo faz propaganda pra ele, que falava muito de Capadócia e tal. Mas é brincadeira. Mas a razão foi essa. Entendi. E aí, Jorge, você sempre criou curió, foi sempre curió ou mexeu com outro tipo de pássaro? Olha, quando eu era moleque, eu tive canário, belga, canário do reino, periquito, eu tinha todo tipo de bicho. Mas até os meus 14 anos, mais ou menos. Eu tive um curió naquela época também, até tem uma passagem bem engraçada. Esse passarinho, eu não coloquei água para ele tomar banho e ele se arrepiou todo. E aí eu tava louco e achando feio o passarinho, né, daquela forma, e era o único curió que eu tinha. Aí chegou um cara lá mais perto que eu. Não, eu troco num canário belga aí pra você, vamos lá, você escolher um. Eu fui lá, escolhi um, fiquei feliz da vida. E aí o cara levou o curió, no outro dia eu fui na casa dele, tava lisinho, bonito. Eu falei, cara, o que você fez com o meu passarinho? Eu falei, pus água pra tomar banho. Aquilo ficou marcado na minha cabeça. Aí eu aprendi que o bicho precisa da... Eu era um criador, um moleque que gostava de aves só. Mas um belo dia, cara, e os meus bichos eram todos selvagens, a não ser os belgas. Um belo dia eu cheguei lá em casa e soltei tudo. Acabou. Canário eu trazia do interior na casa da minha tia, periquito, esses trem eu comprava nas lojinhas e tal, mas eu acabei com tudo, de uma vez só. E aí fiquei muitos anos sem criar nada, absolutamente nada. Voltei no curió depois que eu casei, a história até que tem no site que eu contei. E minha esposa me deu um casal, era meu aniversário, enfim. Tá lá registrado no site lá. Foi o início da minha criação hoje. Entendi. E a tua criação no total, você cria com quantas fêmeas e quantos galadores? Eu crio com 65 fêmeas no total, mas eu sempre tenho mais, né? Que eu tenho o meu estoque ali de bicho, né? Para ir introduzindo, né? Para introduzindo. Então eu tenho fêmeas mais jovens que todo ano eu renovo o plantel. Eu tiro algumas fêmeas, eu guardo algumas fêmeas da temporada para introduzir no plantel. E aí eu faço uma metade, né? Até dezembro eu crio com algumas, eu encosto aquelas ali e ponho as mais novas. Então eu faço uma mesclagem. Né? É porque eu preciso dessa evolução, né? Desse crescimento das linhagens, né? Então eu preciso usar essas fêmeas que não tem evolução. Não estou criando só com as mesmas coisas. Outra coisa que eu achei bem interessante em você, eu já te conheço há bastante tempo, em relação à tua trajetória na aquisição de pássaros. Conta aí alguma coisa disso pra gente. Nossa, cara. Bom, a história do curió começou com a minha esposa, minha ex-mulher, me dando o passarinho, né? E começou ali. E aí eu tive que devolver pro cara, porque o cara se arrependeu de ter me vendido e tal. E aquilo me instigou novamente a criar passarinho. Eu comecei a pesquisar. E onde eu fui foi nas revistas que tinha do ramo, né? Que era, no caso, a revista Passarinheiro na época. E aí vi lá os anúncios, quem estava publicado e tal, os grandes criatórios e as grandes genéticas da época. Que eu lembro que falava muito de matuto, jariba, guardião. Esses eram os bambambam. E antes de começar a criar, eu comprei muito filhote. Eu cheguei a comprar 60 filhotes, cara, do pessoal da turma do Brasil todo. Eu não fiz um passarinho nem mais ou menos. Nem mais ou menos? Nem mais ou menos. Nem para falar assim, canta 15% de praia. O passarinho cantava tatu com cobra. E eu não entendia por quê, cara. Eu não via tanta complexidade na criação de curió. E aí eu comecei a pesquisar novamente. Falei, não, eu vou começar a criar, vou tentar criar para me entender o que acontece, o porquê de tanta dificuldade. E aí foi assim que eu comecei. E a minha referência foi o Chico Parmegiana, que é um cara que eu devo bastante, assim, ele me ensinou muito. Até tivemos na Paeja lá, ele estava lá, mas quando eu cheguei ele já tinha saído, a gente se desencontrou. Eu queria ter dado um abraço nele, é um cara do bem, um cara super gente boa, me deu atenção demais. Eu gastava todos os dias, a gente falava uma hora e meia de telefone. E não era esse telefone de hoje que você não paga, não. Naquela época pagava R$1.000 de conta de telefone, cara. Mas eu falava todo dia com ele, cara. Especulava até não querer mais. Ele tinha muita paciência comigo. Aí eu comecei a comprar uns bichos, comprei umas fêmeas daqui mesmo. Comprei um galador dele, o Besugo, que foi a minha maior referência. Né?
O começo de tudo, O né? começo de tudo, eu posso dizer que foi o começo de tudo. Foi com o Vesúvio, depois logo na sequência eu comprei o Tito, que também comprei dele, outro galador que também era apaixonado, era um passarinho de canto, muito perfeito. Não era um grande repetidor, era um passarinho de 6, 7 cantos. Já o Vesúvio era um repetidor, mas eu comprei como um passarinho que não era repetidor, era um passarinho comum. E eu comecei com esses bichos. Foi com esses bichos que eu apanhei absurdo e foi com esses bichos que eu aprendi absurdo. Aprendeu com os erros, né? Aprendi com os erros. A minha criação, ela se deve a esses dois bichos. Tudo foi relacionado a esses dois bichos. Não geneticamente, mas o que eu aprendi no mundo do curió para criação, eu aprendi com esses dois animais. Entendi. E aí você falou em relação a quanto você rodou em um ano atrás de passarinho? Nossa, cara, eu rodei 60 mil quilômetros em 10 meses. Em 10 meses? Eu comprei um carro zero na época e eu rodei esse Brasil todo atrás de passarinho. Onde o cara falava que tinha um passarinho bom, eu ia lá. Quero ver e comprava. Passarinho comprava bom ali. que você fala em repetição, em voz? Então, mas bom da época, né? Da Porque época, hoje, né? você falar, na época um passarinho de 1 minuto, é aquilo que nós estávamos falando, um passarinho de 1 minuto era o bambambam da época. Nós estamos falando há 14 anos atrás, 15 anos atrás, né? Que tinha um passarinho que cantava 1 minuto certo, então era, poxa. Então, e assim, eu posso contar nos dedos os passarinhos que eu vi cantando 1 minuto naquela época. Talvez eu não tenha visto nenhum. Tanto que o passarinho que eu peguei, que era o Vesúvio, a gente ganhou até uma competição que a revista colocou na época, do passarinho mais repetidor. Você tinha que gravar, era em VHS, inclusive. Você tinha que gravar, mandar para ele, e ele ia fazer a seleção lá, ver qual passarinho que você gravava em casa, que era mais repetidor daquela época. E o Vesúvio ganhou, acho que a cantada de 1 minuto e 40. Pouco, né? Em relação aos padrões de hoje, né? 1 minuto e 40 é um pardo, você tira um pardo aí, fica no 1 minuto e 40, fácil. Então, assim, eu fui atrás dos passarinhos referências, né? As referências naquela época eram Guardião, Matuto, Jariva, Curumim, eram essas raças. Então eu fui atrás dessas raças. E quando você fala em erro, qual tipo de erro que você cometeu, que aprendeu com eles? Então, a criação, cara, não é só acasalar o macho com a fêmea. Isso a gente tem que entender o bicho, né? Tem que aprender com o bicho, saber o que cada animal precisa para se ter um bom resultado, né? Só que o bom resultado também ele é muito relativo, né? O bom para mim pode não ser para você, mas você tem que sempre olhar do modo geral o que agrada a grande maioria. E normalmente ela vai te agradar também. Então, você saber fazer essas combinações, cara. E eu não sabia nada disso. Primeiro eu precisava aprender a criar. Que eu lembro muito bem, que eu até conversei com um amigo meu daqui, ele falou para mim assim, não, no primeiro ano você não vai criar nada. Porque você não sabe, você vai aprender, criei 60. Pô, criou no primeiro bem. ano. Falei, bom, se não é criar nada, é criar 60, então eu estou até com medo. Então, assim, eu vi que eu tinha um tino pro negócio, assim, de criar, né? A vida inteira eu gostei de bicho, de criação. Mas eu errei absurdamente, cara, absurdamente. Que eu acasalava os bichos sem critério nenhum. Porque eu Criava pena. Que eu gostava daquele bichinho com aquela fêmea e eu queria aprender a criar realmente. Mas aí, diante dos primeiros resultados, tomei todo o cuidado possível, eu vi que eu errei assustadoramente. Eu cometi os mesmos erros dos criadores de quem eu peguei aqueles 60 pardos que eu comentei com você, que eu peguei do Brasil todo. Eu vi que eu esbarrei no mesmo erro deles, porque os passarinhos tinham as mesmas características. E não aprendi a cantar nada, mesmo todo o cuidado do mundo. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada nisso daí. E aí foi quando eu comecei a estudar mais os bichos, né? Parei de criar um tempo e fui analisar animal por animal e ver o que eu podia melhorar. E aí eu fui acertando os acasalamentos e fui vendo que, e assim, claro que é tudo um jogo de erro e acerto. Né? E demora um tempo, né? Que tem que ver se vai aquilo que você achava que encaixava, né? Então, se vai dar certo na frente. Acho que o grande problema do passarinheiro é o imediatismo, né? O cara quer um trem pra amanhã, quer tudo pra ontem. Então, isso não acontece, cara. Se você quer ter pressa, vai criar belga. Agora, o curió é um negócio que você precisa um pouco mais de tempo. Mas hoje não, cara. Hoje é igual a gente estava falando. Hoje a criação está muito simples de acontecer. A gente conseguiu refinar demais a criação, estabilizar o gene. Então, qualquer jeito que você faz, mesmo você fazendo errado, você ainda tem um resultado. Sai alguma coisa. Você pega coisa, a terceira, quarta geração de um bicho que é importante,
é reconhecido nacionalmente, você põe ele para criar, ele produz bem. Por quê? Porque tudo em volta dele está muito refinado, então não tem para onde dar errado. Obviamente que saia um ou outro passarinho ruim. O Rafael fala uma coisa bem legal, assim, que fala, passarinho ruim dá em todo criatório. Até aqui. Aqui também sai passarinho ruim. Moldura dá o bom. Difícil. Bom é que é difícil, cara. Mas ruim é comum. Um sai aqui, sai para tudo que é lado. Agora, o que você precisa fazer é trabalhar, refinar isso daí para você ter o mínimo de perda possível, né? Fazer de uma maneira que você tenha um índice muito bom de aproveitamento. E é o que a gente conseguiu, cara. Eu acredito que a gente conseguiu isso. Hoje a criação está bem evoluída. Eu posso dizer que... Quando você fala índice de encarte, né? Vamos falar uma do média de de repetição. O pessoal está muito focado no encartar, né? Eu acho que eu já passei dessa fase. Porque encartar, os bichos encartam com muita simplicidade, não precisa nem de muita frescura. Eu sempre falo, não, põe o bicho, o que eu tenho que fazer? Comprar uma carne? Não, você não tem que fazer nada. Você põe o bicho lá no canto dele, não deixa ele ouvir outra coisa, toca o CD e pronto. Ah, toco 10 minutos, eu toco 50 minutos. Não, toca o mínimo possível. Esse é o conselho que eu dou. Toca o mínimo essa ideia possível. também. Não precisa tocar muito, não precisa saturar o passarinho, não precisa nada disso. Tem que ser simples, cara. Criação de curió, ela tem que ser simples. Você inventar demais, você dá com os burros nada, não adianta. É o mais simples possível, na alimentação, no manejo. O cara quer pôr no escuro, pôr numa capa preta, sabe? Eu vou falar de mim, né? A minha experiência me mostrou que não precisa de nada disso. Quanto mais simples, melhor. É claro que nós estamos falando de uma evolução genética de 20, 30 anos, né? Ou mais, né? Porque eu já peguei o bonde andando. Porque os bichos que eu adquiri naquela época já era de 30, 40 anos atrás, de gente que já estava criando. Então, eu não peguei um bicho selvagem para pôr na criação. Então, eu devo ao trabalho das outras pessoas também. Mas eu acho que nesses 15 anos de criação, a gente cresceu muito, a gente melhorou muito e melhorou o nível de curió a nível Brasil mesmo. Porque hoje eu posso dizer que 98% dos criatórios no Brasil tem a nossa genética. E todo mundo tem alegria, todo mundo tem resultado. Então eu acho que isso já é uma prova, né, de que está funcionando, né? E agora nessa aquisição que você introduz todo ano na tua criação, eu observo muito que você pega pássaro oriundo daqui da sua criação. Por que isso? Então, eu pego, mas não tem nenhum critério específico. Eu pego porque é bom. Entendi. Né? Porque se fosse ruim eu também não queria. Como eu não queria também ruim de outra criação, não importa se é seu, se é do vizinho. Eu quero que seja bom. Se for bom e eu puder pegar, eu pego. Não tem problema. Eu pego o meu porque dentro do nível de bicho que eu preciso, eu ainda não encontrei de outro criatório. Que encaixe na sua criação. Então, assim, é uma pergunta que eu sempre faço. Eu quero comprar um passarinho espetacular, acima dos meus. Aí eu paro para pensar e não encontro. Eu não encontro um passarinho acima dos meus. Aí o cara vai falar, mas fulano tem um que produz um bicho bom. Sim, eu ouço muito essas coisas. Eu acredito que tenha. Mas agora nós estamos falando do indivíduo. Nós estamos falando do bicho, não estamos falando do que ele produz. Até porque eu não compro passarinho que já criou. Eu não compro passarinho que já criou. Você nunca viu eu comprar um passarinho que já criou. Pra mim é novidade, mas por quê? Acho que o único passarinho que eu comprei que já criou foi o Prorrogação. Porque ele já criou entre aspas, né? Porque o Léo conseguiu criar com ele lá, tinha criado uns bichos com ele, ainda não tinha assim não sabia se nada dele, se ia dar certo ou não. O Big Ben também já tinha criado lá, mas não se tinha resultado ainda, porque foi no mesmo ano que eu peguei. Então, assim, bicho que já criou e já saiu o ano dele, eu já não pego. Bom, ruim, eu não pego. Eu gosto de bicho que ninguém sabe nada dele. Se a sorte for, é sua. Assim, eu não gosto de bicho que ninguém sabe nada dele, porque eu não quero uma referência de outra pessoa. Não, você tem que fazer assim, assado. Não, eu quero criar do meu estilo, eu quero o meu jeito de criar. Então eu pego bicho novo, pode até ser velho, não tem problema, de ano, mas que não tenha criado. Essa é a minha preferência. E pegar bicho meu, porque é os que mais... Tem mostrado quantidade de repetição, encartado. Os bichos que mais me agrada, né? Não é só porque é meu, mas são bichos que não agrada só eu, agrada todo mundo, né? A maioria das pessoas. Se você falar desde quando você começou, que rodou lá os 65 mil quilômetros, lá, 60 mil quilômetros, em um ano, qual foi o pássaro que te agradou mais nesse tempo todo?
um pássaro que te agradou mais, assim, de resultado, né? de até qualidade dele mesmo. Cara, engraçado, o passarinho que mais me agradou até hoje, até de resultado, era um passarinho chamado bailarino. Bailarino. Esse era um passarinho que quando eu perdi, eu realmente fiquei bem sentido. Que também foi um bicho muito interessante, peguei ele aqui mesmo em Goiânia. Mas é genética de fora, genética de São Paulo. Mas era um bicho... Ele não tinha muita qualidade na cantoria, tá? Mas era um passarinho repetidor, nada de extraordinário, igual temos hoje, né? De 4, 5 minutos. Mas era um passarinho que carregava todas as características que uma pessoa gosta, com exceção da própria cantoria, que eu acho que ele não teve berço. O problema dele foi berço, não foi... Não teve capricho na iniciação. Não foi o indivíduo em si, né? Mas hoje eu posso dizer que de toda a minha trajetória até agora... O passarinho te agradava. O bailarino foi um passarinho que me marcou bastante. Em termos de apresentar filhote de qualidade. E ele foi um passarinho que criou pouco também, que ele era meio enjoado para criar com ele. Então a gente criou pouco com ele, mas o pouco que criou foram passarinhos bem, bem expressivos. E ele, como indivíduo, ele era um passarinho muito bom de se mexer. Aí depois dele veio outros bichos, que né, hoje é Massai, F1, Antares, tem a nova geração aqui do Toco Massai, né, Diolo. Nós temos um passarinho que a gente revelou agora, que é o Flórida, que é um passarinho que estava aí aguardando há mais de 4 anos, esperando fêmeas apropriadas para ele, e esse dia chegou com essa temporada. E assim, ele está sendo a maior revelação, talvez, dos últimos 10 anos nossos em relação a resultados. O quanto ele está sendo importante nessa temporada, porque os bichos que estão saindo dele agora tem todas as características que a gente vem buscando e com muita precocidade, cara. Então é um bicho realmente... E você gosta do pássaro precoce? Não, eu não importo com isso, cara. Mas se você falar comercialmente, o precoce é o que tem mais comércio, né? E eu, sem hipocrisia nenhuma, eu sou comercial. Eu vivo do curió, isso aqui é uma empresa para mim, me dedico a isso aqui. Não foi sempre assim, eu criei... No começo era só o prazer era o desafio de criar o bicho que eu almejava, né? De ter aquele bicho que eu sempre quis. E como eu não consegui comprando filhote, eu tive que criar. E aí se tornou o que é hoje. Não tinha esse intuito de ser comercial. Entendi. Uma coisa que o Jorge falou que eu achei bem interessante, ele falou aqui, mas eu acho que ele falou um pouco corrido, em relação do Flórida. Ele está com um passarinho já há 4 anos e começou a produzir com ele agora, do ano passado para cá. Nessa temporada. Né? Então, por que isso, né? Você guardou esse passarinho esse tempo todo para encaixar no momento certo, nas fêmeas certas. Isso é uma coisa que o criador precisa parar para pensar, sabe? Criação de curió não é só acasalar um machinho com a fêmea, isso é fácil. Não tem mais segredo. Hoje o curió ele virou um canário belga mesmo, de fato. É simples criar. Cria fácil, né? Não tem mais segredo. Porque antes você não sabia alimentação, não sabia o ninho adequado, não sabia o manejo adequado. Mas hoje não. Hoje está em conhecimento público, todo mundo tem acesso, é super simples. Agora, você precisa entender o que cada espécie precisa, o que cada indivíduo precisa. E o Flórida, assim como outros passarinhos que aconteceu isso também, a gente já estava com ele guardado, ficou aqui o tempo todo. Tivemos propostas de venda, mas não vendi, ele ficou aí. O Flórida é o quê, pai e mãe? O Flórida é Euros na 2663, é uma filha do Massai. Mas só que ele precisava de fêmeas específicas para ele. Que isso é que é a parte importante, você definir o que cada galador seu precisa. Depois, definido isso, você vai acompanhar os resultados. Dependendo dos resultados, obviamente que você erra também em alguns momentos. Não tem jeito, tem erro, tem acerto, né? Não dá para ser 100%. Aí daquilo ali que você vai criar uma nova linha. Então, aconteceu isso e o Flórida hoje, para mim, é um dos ícones aqui da criação. E em relação à repetição do pássaro? Qual é o índice? Qual é o nível? Ele é um passarinho que dá cantadas aí de 2 minutos e meio, chega até 3 minutos, já vimos cantadas de 3 minutos também. Mas e canta clássico? Ele canta super bem. Às vezes ele come um quim. É um passarinho, natural, que está na criação e tal.
Mas tem momentos do dia que você entra ali dentro e você acha que é o CD que está cantando. Ele canta sereno. Quando ele fica mais valente, que aí ele começa a disputar com os outros galadores dentro do criatório, é aí que ele começa a se perder um pouco. Aí ele começa a largar um quinho aqui, um pé ali. Mas no modo geral, se eu tiro ele daqui, ele só canta clássico. Se eu tirar ele da meio dessa bagunça, ele canta clássico. Em relação agora, encarte dos seus pássaros. Tempo do filhote que sai para encartar, como você faz para encartar e que tipo de CD você toca e o quanto tu sofreu para chegar no Capadócia 6. Rapaz. Isso aí foi grande. Encartar, cara, é o que você está falando, é simples, né? Não tem muito segredo. Mas isso tudo se deve ao refinamento genético que a gente tem feito, não só eu, acho que o Brasil inteiro tem refinado tudo, né? Tem aprendido muito com os passarinhos. A gente vem fazendo um trabalho aí que está ajudando criadores no Brasil inteiro. A gente é reconhecido como, né, tem essa referência. Os filhotes são... tudo muito básico, eu acho que isso vem desde lá de trás, né? Sai com 6 dias daqui, 7 dias? Sai com 5 dias daqui, a gente leva quem a gente trata na mão hoje, né? Rafael. O Rafael. Eu criei muitos anos tratando na fêmea. É uma coisa que as pessoas ficam sempre perguntando, o índice é bom porque trata na mão. Não, gente, tratar na mão não tem nenhuma relação com encartar. A relação que existe entre tratar na mão e encartar nada mais é que você tira o bicho do criador e leva para outro lugar. Quando você trata com a fêmea, acaba que a fêmea fica no criador e ela acaba ouvindo outras fêmeas, galadores, e aí isso prejudica no aprendizado. Então assim, não é porque trata na mão que aprende, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aprende mais porque está tratando na mão, porque ele sai para um ambiente diferente. Ele fica num ambiente exclusivo para ser tratado. E lá não tem nada cantando no seu disco. Então o índice acaba sendo maior porque não tem interferência nenhuma. É só isso. Então sai com 5 dias. A gente passa pouco disco, a gente não tem esse hábito de ficar tocando disco o dia inteiro. Massacrando, né? Não tem. Pouco que tu diz quanto? 10 minutos, 10 por 40, 10 por 30, até 30 dias. Até no desmame que a gente fala. Aí depois a gente vai diminuindo o tempo. A hora que começa a assoviar, que começa a mostrar algumas notas, ou o passarinho começa a ficar mais agressivo no churrilho, a gente vai diminuindo o tempo. Porque ele vai aumentando o tempo desligado, mas o tempo de ligado nunca tocamos mais de 10 minutos. Nunca mais de 10. Nunca mais de 10. Porque no nosso entendimento, passou de 10 minutos, o passarinho já para de ouvir. Porque você imagina você ouvindo a mesma música 10 minutos. No começo você lembra da letra, lá na frente você está ouvindo, mas você já está pensando em outra coisa, enfim, passa a não ser. Então é mais interessante você tocar, por exemplo, de 10 em 10 no início, até 30 dias, porque de 10 em 10 minutos o disco vai entrar e chamar a atenção do filhote, do que você tocar 50 minutos ininterrupto. 50 minutos tocando a mesma coisa, o passarinho não dá tempo nem dele esquecer. Então um filhotinho de 10 em 10 minutos, toca 10, parou, vai dar um tempo de 10 minutos, ele já esqueceu daquilo, daqui 10 minutos ele entra de novo, e já chama a atenção dele de novo. Acho que o mais interessante é você sempre chamar a atenção do filhote. Isso é a opinião minha, são experiências que a gente adquiriu aqui dentro do criatório. Tem gente que cria diferente, a gente tem que respeitar tudo isso. Mas se você precisar de uma receita, eu vou te falar isso. E você acha que o passarinho está encartado com quanto tempo? 40, 50, 60, 120? Eu tenho quase certeza absoluta que o passarinho aprende nos primeiros 40 dias de vida. Quantos por cento? 90? 95%. Eu também tenho essa ideia. 95%. Mais ou menos isso. A gente tem essas experiências aqui por exemplo, de bicho que foi sexado errado e ficar no viveiro com as fêmeas, nunca mais ouvir CD e sai cantando certo. Então, eu tenho várias experiências, não só aqui, tem em outros criadores, né? Várias experiências. É claro, cara, que a gente tem que entender que são indivíduos, né? Então, uns vão ter mais dificuldades, outros vão ter menos dificuldade. Uns vão precisar de mais apoio do disco, outros menos. Então, é muito relativo. Mas, no modo geral, eu posso dizer que eles aprendem em 40 dias. Eles detorizam em 40 dias. Agora, vai ter influência externa? Se tiver influência externa, prejudica. Ou não. Igual, em casos assim que estava no viveiro, teve influência externa de fêmea cantando na cabeça. Porque fêmea, acho que o que mais atrapalha a fêmea em criadura é a tia. É a tia, né? A cantoria das fêmeas, que rasga e faz só firula. E aí estraga o filhote, né? Estraga o filhote. Mas mesmo assim eles ainda conservaram. Mas isso também, cara, está relacionado ao que nós estávamos falando, o refinamento genético, a estrutura
da genética da criação, né? A estrutura da criação em si, né? Que é sólida, é firme, é estável, mesmo ouvindo porcaria, mesmo o que aprende na base continua. Você vê, eu tenho muitos bichos aqui, os meus galadores cantam muito bem e estão na bateria. Porque é personalidade, aquilo que a gente estava falando, né? Então, assim, o que aprende lá no berço continua, cara. Não são... Eu lembro muito bem até do Parmegiana contar pra mim, que ele me contou uma história assim rapidinho. Não, eu tinha um pardo que era muito bom, aí eu levei pro torneio e aí eu pendurei no arvinha lá e tinha um passarinho cantando do carro, comendo um quim, levei pro torneio, logo que eu cheguei em casa ele começou a comer o quim. Então, assim, eu já ouvi muitos relatos assim, eu já vi muitos relatos assim, mas hoje em dia não. Hoje em dia você não vê isso mais. Pelo menos faz muito tempo que eu não vejo. De falar assim, o meu passarinho cantava clássico, eu vi um outro e estragou. Faz muitos anos que eu não vejo isso mais. O que aprende, fica. Aprende errado, fica errado. Também não conserta. Entendi. Aprende certo, fica certo. E em relação ao Capadócia 6, quanto tempo você demorou para chegar a essa conclusão que é um disco que encarta em 90% da tua criação? Então, a gente começou com um disco que o nosso amigo daqui de Goiânia, Luiz, né, acho que muita gente conhece, que era um tal de 45 e 100, que era um disco rapidinho, bem plano e fácil de aprender, mas ele não trazia qualidade. Selo prata. Ele era um prata, mas modificado, né? E a gente foi vendo nos resultados que os bichos não tinham muita qualidade, eles aprendiam a cantar, mas o que acontece? Lá atrás, o objetivo era ensinar o bicho a cantar independente da qualidade. Cantar a sequência correta, independente de qualidade. Tinha que aprender aquelas notas, então tudo teve um passo, né? Qual que era o objetivo? Vamos ensinar a cantar, com ou sem qualidade, tem que ter as notas, beleza, a gente conseguiu isso. Aí a gente foi melhorando a qualidade do bicho, ele não basta só cantar clássico. Clássico, quando a gente fala, é cantar com todas as notas. Ele precisa cantar bonito, ele precisa ser cantor, né? Ele precisa saber cantar. Então a gente precisa ajudar ele, então vamos melhorar o disco. E a gente foi melhorando, ano a ano, melhorando e sentindo também até que ponto a criação absorvia aquela mudança. Passou das medidas? Passou das medidas, complica, né? Então a gente chegou até o CD, o Matriz 8. Mas aí a gente voltou para o 6, porque a gente entendeu que de todos esses discos, do 1 ao 8, o mais equilibrado, o que trouxe mais qualidade, o que foi mais equilibrado para a criação, não só da minha, que muita gente usa no Brasil, foi o 6. E eu tenho amigo que usa o 8 e é feliz e fala que se eu der 1 milhão para ele não tira o CD de lá. E é o 8. Tá dando certo lá para ele, né? Mas entre todos, o 6 foi o que mais se encaixou. O que você acha? O que você acarreta que o 7 e o 8 saiu da medida por quê? Onde foi essa observação? Então, ele trouxe alguns problemas que a criação não tinha. Largar a entrada, retorno. Então, foi do disco? Não sei. Mas quando a gente mudou, parou. Parou, né? Então, infelizmente, no Curió você tem que fazer as mudanças e aguardar para ver o que acontece. Então, a gente teve uns problemas assim e a gente atribuiu ao disco. E aí a gente estava certo, porque mudou o disco, mudou o cenário. Recentemente nós tivemos um problema agora com um aparelho. Não vou citar aqui nome de aparelho, nem nada, porque, né? Mas a gente atribuiu também o problema que a gente teve ao aparelho. Mudamos os aparelhos e resolveu o problema. Então tem muita, cara. Por isso que eu falo que quanto mais simples, você vê, a gente foi sofisticar o negócio e acabou se complicando. Tá, você falou de aparelho, né? Mas vamos falar de CD ou cartão de memória? Eu por muitos anos fiz um CD, né? Por muitos anos, não vejo diferença, não. Não vê diferença? Não. O que eu vejo diferença é na base. O que eu vejo diferença é do indivíduo. O que eu vejo diferença é no que você está passando, para quem você está passando. Como que ele foi criado, qual foi o manejo que você usou, qual a genética que você trabalhou, se aquilo está refinado ou não. O que eu posso falar hoje das genéticas que a gente cria, que indifere se é para passar CD, se é para passar cartão, se tiver de aprender, vai aprender. E você acha que o CD e o cartão, pelo fato do CD ser mais o cartão ser mais espremido, né? Muda a qualidade do pássaro? Você acha que sim ou não? Não. Sabe uma coisa particular que a gente tem aqui que eu acho muito interessante? Nós temos bicho aqui de genéticas diferentes e até de genéticas iguais e que cantam completamente diferente ouvindo o mesmo disco.
Então, isso que eu acho que é interessante no mundo do curió, cara, porque você não tem uma uniformidade. Você vai chegar aqui, vou puxar um monte de passarinho, cada um vai cantar de um jeito ouvindo o mesmo disco. Eu acho que isso que é bacana no curió, porque atende a todos os gostos. Ah, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele andamento, mais dessa voz, mais daquela colocação. Então, assim, eu acho que isso é que é bacana de criar, cara. Você uniformizar a cantoria é igual a história de usar a messe, né? Então, para que eu vou usar o messe para ter um passarinho igual? Porque a única chance que você tem quando você usa o messe é ter um igual ou pior. Ou pior, né? Melhor você nunca vai ter. Isso aí, eu sou categórico. Melhor do que um mestre você nunca vai ter. Você vai ter pior ou, na melhor das hipóteses, um igual. E para que ter um igual se eu já tenho um? Então, por que a gente não trabalha para andar para frente? Para ter o melhor do que aquele. Ter o 11, cara, né? Ter o 11. Assim, porque que adianta? O curió já chegou no limite? Não, cara. O curió não tem limite. Quem imaginaria que um passarinho ia cantar 10 minutos? Ninguém. Se você falar com um curioseiro das antigas, cara, isso é conversa. Não sei nem como é que consegue. Mas cantou, não cantou? Não teve passarinho que cantou? E não é vontade, cantou. Então, assim, quantos não tem aí cantando 4, 5, 4, 5, né? Aquilo que eu te falei, o cara me pediu, arruma um passarinho pra mim de 4 minutos. Eu falei, não serve 4,58, não. Tem, cara, e tem muitos, não é poucos, tem muitos, com certeza. Cara. Então, assim, evoluiu, cara, evoluiu tudo. E a gente tem que evoluir junto com o bicho, né? Isso é fundamental. Eu estava conversando com o Jorge aqui, informal, ele estava falando sobre eu vou até levantar, vou pegar a câmera para ele explicar melhor, o que melhorou na tua criação desde quando você começou a soltar em viveiro? Cara, viveiro é fundamental para o bicho, essa é a minha opinião também. Eu acho que é imprescindível você colocar as asas para voar. É imprescindível. Melhora de tudo, né? Melhora em tudo, em comportamento, em resistência, postura. Os bichos ficam mais dóceis, que é o que as pessoas acham que fica no bando, fica arisco, vai se bater. Não, eles ficam mais dóceis, cara. É incrível. É fundamental, cara. Eu tive experiências de não soltar. Nossa, meu PNI absurdo com isso. Então, assim, eu continuo soltando, vou soltar. Em relação ao que você falou lá, vamos levantar ali, Jorge. Calma, fica mais fácil. Em relação ao que você falou dos galhos que você botou aqui, ó. Ele botou aqui, ó, onde tinha a tela, vocês podem observar, ele botou uns galhos, né? Por que isso, Jorge? Então, todo ano que eu soltava, eu tinha problemas com perda de bicho. Porque, vamos imaginar o seguinte, os bichos estão 6 meses numa gaiola de 50 centímetros. Então, eles não, eu sempre falo assim, eles não têm plano de voo. Foi criado numa gaiolinha, não sabe voar. E quando a gente soltava eles aqui, eles se batiam nas paredes. A gente perdia muito bicho com relação a isso. E de noite, por exemplo, geralmente nas primeiras noites, eles se assustam, eles não acham lugar, eles tropeçam um no outro, porque são muitos bichos, e acaba se batendo e a gente acabava perdendo. Então eu entendi que eles precisavam de um apoio, eles precisavam de um lugar para eles se ancorarem, né? E aí eu coloquei esses galhos, foi depois disso... Na parede de fundo lá e nessa daqui de cá, né? É o caminho que eles vão fazer para voar, né? Se você tocar eles para voar... Ele vai para lá, né? Essa é a rota, eles não voam nessa direção, eles voam só daqui para lá, porque é o caminho, né? Então, e onde eles pegam mais embalo, né? Daqui para cá, a pancada seria menor, mas daqui para lá são 10 metros. Bate lá. Bate lá, né? E então, por que as gaiolas assim? Isso aí também é uma outra técnica que a gente usa para ajudar o passarinho a se adaptar, né? Porque tem bicho que ele sabe que o porto seguro deles é a gaiola, não tem jeito. Então, ele tem o amparo da gaiola, o porto seguro dele. Se ele quiser entrar lá e vai soltando devagar, né? Devagar. E tem o viveiro para eles voarem. E para soltura, quando a gente vai soltar, no início a gente chegava aqui na porta, abria a gaiola e tocava, o bicho saía louco para atirar na parede. Muitos a gente perdeu assim. Agora não, a gente abre ali, ó, chega ali na portinha e coloca ali, toca com suavidade, ela passa para dentro da gaiola e ela tem essa porção de gaiola fora que está tudo de passador aberto, então ela tem tudo isso aí para se adaptar e ela vai se acalmando, outras fêmeas vão entrando junto, e ela vai entendendo,
e ela vai se tranquilizando, depois ela sai à vontade. E até filhota você coloca aí? Eu coloco tudo aí, cara. Macho e fêmea. Fêmea adulta, filhota, né? Filhota, tudo misturado. Em relação à saúde e produção, aumentou absurdamente. Absurdamente. Não, a diferença é bem gritante quando você não solta. Quando você não solta, é gritante. Tu já deixou de soltar e teve experiência ruim. A fêmea não consegue botar, a fêmea não pede gala, né, sabe? A fêmea fica com um comportamento todo estranho. E aqui não. A alimentação base tua é qual? Eu sou muito simples na alimentação, né? Mistura de semente, né? Que é a combinação de alpiche com pains, um bom mineral e uma farinhada e água. E eventualmente, quando eu tenho à disposição sorgo e tiririca, é algo que eu ainda dou para eles ainda. E é difícil achar sorgo aqui, acha com facilidade. Tiririca é mais difícil, né? Eu já mandei vir até lá do Maranhão, os caras às vezes mandam para mim, põe na caixa de isopor e manda aqui para mim, mas esses dias eu não tenho conseguido não. Legal. Mas se eu pudesse criar só no sorgo e na tiririca, eu criaria, e eu acho que o passarinho ia viver o dobro pelo menos. O que você adquiriu agora, Jorge, para essa temporada agora? A gente trouxe de volta aí um passarinho muito importante, que é o Messala Filho, né? É um passarinho ímpar, talvez um dos bichos mais especiais que a gente criou até hoje. Ele realmente é um bicho diferenciado. O pai é mestre Sala com qual fêmea? 2404, que é uma filha do Maasai. Vai começar a criar com ele essa temporada agora? É provável. A gente vai trabalhar com ele para torneio primeiro, né? E deixar mais para o final, né? Entendi. Lá para dezembro, janeiro, essa é a expectativa. Mas vamos ver se a gente consegue pôr ele para cantar no torneio primeiro, para mostrar pro pessoal. Eu acho que é importante pro bicho também, né? Entendi. Mostrar o potencial. E torneio é bom, né, cara? Que é bom aquela adrenalina, né? Torneio é vitrine, cara. A gente cria, passa para competição mesmo. Esse é o nosso intuito, de criar bichos diferenciados, bichos com muita qualidade para participar do torneio, que esse é o objetivo de todo criador. Todo mundo quer ir para um torneio e ser campeão. Não adianta o cara falar que não quer. Todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo quer ganhar. É emocionante, é bom. E essa é uma coisa que a gente tem penado bastante, cara, que a gente criou muito passarinho bom, tem muitos passarinhos bons. E tem gente que não leva, né? Tem gente não, ninguém leva. Quase ninguém leva. Você vai rodar o Brasil, você vai ver que tem muito bicho aí na prateleira criando, e que são bichos que são extremamente competitivos e não estão no torneio. Por quê? Porque os passarinhos são tão diferenciados que o cara... Não, eu vou criar com esse aqui e vou mostrar é o filho dele. Quer mostrar o resultado. O cara que não era criador já começa a criar, e o que já era criador já mexe na criação, e é desde pardo, cara. Os caras começam a criar com os bichos e não dá oportunidade. Não dá não, eu sei disso. Cara. Eu conheço vários assim. Então assim, a gente tem sofrido um pouco com isso, porque existe todo um trabalho para encartar os bichos. É simples, mas existe o roteiro, né? E isso tudo leva tempo. E a gente tem todo esse cuidado, entrega os bichos normalmente quase que pronto pro cliente, e aí ele já pega o bicho, a hora que sai cantando, já enfia na criação, e ainda assim os bichos continuam cantando inteiro. Isso que é impressionante, essa estabilidade, sabe? E você começa a criar quando? Todo ano? De quando a quando? Começar em outubro agora. Outubro? Mas acho tarde. É porque por causa do clima, né, cara, que é muito quente, e aí os bichos em setembro é muito seco, e eu acho que eles sofrem bastante. Aqui não chove, né, cara? Agora, chegar nessa época agora, não chove, né? As primeiras chuvas vai acontecer... Eu estava até vendo a previsão acho que a segunda quinzena de outubro. Que isso! E as primeiras chuvas, né? Então, se a gente fazer um levantamento da criação de todos os anos, as melhores épocas sempre são de dezembro a fevereiro, que a gente consegue criar sem problemas. Sabe? É que até dezembro é arrastando, é um problema aqui, um problema ali, esse sempre tem muito probleminha. Agora de dezembro a fevereiro é o ápice, quando a gente cria bem. E o contato teu, Jorge, é o site, né? Qual é o site? É o www.criatoriocapadócia.com.br ou pelo WhatsApp. Né? Pelo WhatsApp, né? 629-8121-9282. Fala de novo o número aí. 629-8121-9282. Então esse passarinho, você vai introduzir mais algum outro passarinho na criação esse ano? Eu vou entrar com mais 2 galadores, 2 filhos do F1, que eu devo introduzir nessa criação. Por enquanto eu acho que são esses, né? Mestre Sala e esses 2 novos, né? E tem os passarinhos que a gente entrou na temporada passada, que a gente criou pouco,
são 3 ou 4 filhotes de cada um. Nós já gostamos dos resultados, inclusive tem um passarinho muito interessante já pardo, que é um filho do velar. Até vi ele cantar ontem, inclusive lá no Rafael. É um passarinho com muitas características. E aí tem uma característica bem legal dessa história, assim, o velar é um passarinho que canta horrores. É um bicho que canta acho que quase 4 minutos, 3 minutos e tanto. Mas ele não tem voz. A voz dele, quando eu falo não tem voz, não é que canta pipipi, né? Ele é uma não tem uma comumzinha. voz que é ao seu agrado. Ele tem uma voz comum. Mas ele tem todas as outras características que a gente gosta num passarinho. E se você vê o filho dele cantar, por isso que eu sempre digo que o importante é a família, não só o indivíduo. O bicho tem que ter família. E como eu conheço a família do velar, eu apostei nele. Entendi. Né? E ele já está mostrando que a voz dele não tem nada a ver com a prole, né? Uma coisa que a gente não falou até agora, né? É em relação às fêmeas, né? Quais são as fêmeas do teu criatório e qual é o procedimento que você usa? Ou você guarda, adquire de fora? Biraí, eu acho que hoje aqui eu devo ter talvez umas 5 fêmeas de fora. E tudo, as fêmeas que eu tenho aqui, todas do Adriano, Criador Paraíso. Criador Paraíso, já ouvi falar. Sul de Minas lá, né? É um amigo meu, é um cara que é meu irmão, ele não é meu amigo não, ele é meu irmão, um cara que eu respeito muito. E assim, a gente se dá super bem e tem dado certo as coisas dele comigo e as minhas com ele. Então é um cara que a gente está sempre trocando genéticas aí, eu e ele. E tem funcionado super bem, tem vários exemplos aí. Mas no geral, o restante é tudo fêmeas minhas mesmo. E uma fêmea sua, de linha sua, que você acha carro-chefe? Nossa, cara, você não fez uma pergunta difícil. Tem que ter uma, né? Tem que ter um carro-chefe, uma fêmea diferenciada. Pode ser passada, pode não existir mais. Uma 3059. Mas cara, muita gente me faz essa pergunta. Mas é aquilo que eu estava falando, é tão equilibrado a minha criação que sai de todas, assim, não vou dizer de todas, é um modo de falar mesmo, assim, sai bicho bom de quase tudo. Então eu não posso desconsiderar uma e considerar outra mais, né? Eu falo da 3059 porque ela me deu 2 passarinhos nos últimos anos aí, assim, muito acima. Fora de média, né? Então assim, é uma fêmea que está na minha lembrança, né? Uma fêmea que o povo já fala muito, então vou citar ela, mas... E o que é 3059? Agora você me apertou, hein? Eu já tô velho, né, cara? Não, 3059, eu acho que é uma filha do F1, cara. Uma filha do F1. Depois nós vamos ver. Eu não lembro mais, não. E era F1, eu acho que é F1. Uma referência pra mim, né? Era pra me lembrar. Mas, cara, se tem um trem que eu não tenho é memória mais. Eu também não guardo raça, não. Muito difícil. Vocês falam de raça aí pra mim, por isso que eu pergunto e realmente eu não... eu sou muito ruim de pedigree. Muito ruim. Mas porque os filhotes que ela largou, qual foi a observação sua? O que filhote é? Voz, repetição, tudo, incompleto? Tudo. Um passarinho bom de mexer, passarinho muito repetidor. Quando eu falo muito repetidor, não é aquele passarinho que dá lá de vez em quando uma cantada de 2 minutos, 3 minutos, não. Um passarinho que sempre canta repetindo, é igual esse Messalo. É um passarinho que está mudando pena. Se você for lá, se ele escutar alguma coisa diferente, ou se você pôr ele para tomar um sol, ele já enfia cantada de 3 minutos, de 4 minutos. Então é um bicho realmente diferente, cara. É um bicho que não aguenta nada, assim, ele nasceu para cantar. Sabe aquele bicho que nasceu para cantar? É ele. E esses da 3059 são assim também. Eu acho que uma coisa que eu vou falar para você vai concordar. O item principal, falando em relação a torneio, é a apresentação. Porque o bicho pode ser bom nos 4 quesitos, mas se ele não tiver apresentação, não adianta nada. É aquela historinha, né? Canta na varanda, né? É isso aí. Em casa, canta horrores. Se ele não tiver apresentação lá nos 5 minutos da estaca, ele não vale nada. Esse é um critério que a gente vem buscando isso desde o começo, né? Passarinhos que cantam. Quando a gente fala disso, que passarinhos que cantam, é aquele que canta a hora que você quer ver cantar. Mas não julga. Eu julgo esse fato de apresentação dos curiós num todo, que acho que uma grande dificuldade é fazer o curió cantar lá. Lógico que tem curió que viaja 900 km, 1000 km para se apresentar num torneio. Mas você não acha que é o fato de
quando é filhote, o cara esconde, não deixa cantar, bota a capa preta, bota de frente com o outro. Aí você estraga o futuro do pássaro. Vamos ser... É até simples de você analisar isso. O cara pega um passarinho, põe dentro de uma capa, dentro de uma cabine, põe dentro do quarto, põe no escuro, e no dia do torneio quer que ele cante uma praça. É isso aí. Não vai cantar, cara. Então, por isso que eu volto a falar, criação tem que ser simples, cara, sem frescura. Se o bicho tiver que ser um bom pássaro, é claro, não deixar ouvir outros bichos, acho que essa para não é poder base. Estragar, né? Essa é a base. Agora, ficar guardando demais porque você quer o bicho para competição. Mas se ele não cantar, ele não serve para nada. Não serve para nada. Quer dizer, não serve para nada entre aspas, né? Tem gente que quer o bicho só para ouvir em casa, né? É a mesma coisa que ter uma Ferrari e não saber dirigir lá nada. É isso aí. Mas a gente cria bicho para torneio. Então, esse é um quesito muito importante para nós. O bicho tem que apresentar, ele tem que cantar. E os nossos bichos, graças a Deus, são bem apresentadores. É claro que para manejo, você precisa de uma dose a mais de manejo, né? Ali, pôr no carro, andar, passear, ele precisa de um pouquinho a mais. Mas os nossos bichos, cara, eu sempre falo, os caras falam dos filhos do Maasai, por exemplo, dessa linha do Maasai como um todo, né? Porque hoje a gente já vai entrar na 4ª geração do Maasai. E assim, tudo com um índice altíssimo de aproveitamento. E eles são os bichos corajosos, cara. Eles estão lá quietinho, não tá cantando, passa a semana inteira sem cantar, você põe dentro do carro, dá uma volta no quarteirão, já volta cantando. Já começa a cantar dentro do carro. Então, são os bichos que têm coragem de cantar, gostam de cantar. E não tem medo de nada, são os bichos firmes. Esse tipo de bicho que a gente procura. Em relação a raçador, né? Os filhos estão raçadores, né? Demais, cara. Estão raçadores. Eu venho acompanhando, eu venho observando. Os filhos são raçadores, né? Esse que a gente fala da estabilidade genética, né? Que mesmo diluída, ainda consegue criar muito bem, né? Produzir muito bem, mesmo diluído. Você vê o que ele está falando. Nós estamos na 4ª geração, entramos agora na 4ª geração e todo mundo no mesmo nível. No mesmo nível. Melhorando, né? Melhorando. Né? Não sei, melhorando pelo índice, pela carga genética, né? E melhorando pelo que a gente está aprendendo em melhorar o CD, né? O ambiente, né? A gente aprende no mundo do curió, cara, tudo com eles mesmos. É isso aí. Não aprende com o curioseiro, não, a gente aprende com os bichos. Mas por isso é que precisa de muita observação, cara, saber o que você quer, ser determinado. Às vezes eu passo semanas analisando um bicho aqui, eu sento aqui, ó, pendura ali uma fêmea e fica ali entendendo como que é o comportamento dela, como que ela reage. Isso tudo tem reação lá no final, nas crias. Isso tudo tem reação. Então eu tenho, talvez um dia a gente deva publicar isso para alguém, e eu acho que são anotações muito interessantes de bichos que eu venho analisando há anos e cheguei num denominador, bichos com certas características tem mais resultado e outros com certas características menos resultado. Então, e não quer dizer que esses você tem que descartar, você tem que compensar uma coisa com a outra. Tentar encaixar onde é o... Esse é que é o grande segredo. E é um teste isso, né? É um teste. Não demora, demora bastante. Ele não te fala e você tem que testar, cara. É erro e acerto. Você tem que ter coragem para fazer isso, né? Perder seu tempo. Mas vale a pena, cara. É bom, é gratificante, é muito bom. Então é isso, ó. Eu tive aqui com o Jorge Capadócia, uma entrevista que estava todo mundo esperando. Já está com 48 minutos, quase 50. Então, obrigado aí, Jorge. Obrigado, Tubiraí. Obrigado pela visita, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa história com vocês aí. Valeu, muito obrigado. Um abraço para você. Um abraço.